Nosso próximo contrato é o contrato de jogo e de aposta. Pelo contrato de jogo, duas ou mais pessoas se prometem entre si a pagar certa quantia, certo valor, àquela que conseguir um resultado favorável a um acontecimento incerto. Já no contrato de aposta, duas pessoas ou mais de opiniões discordantes sobre qualquer assunto prometem entre si pagar certa quantia ou entregar determinado bem àquela cuja opinião prevalecer em virtude de um evento incerto. O contrato de jogo ou de aposta, ele tem uma natureza aleatória, porque depende da ocorrência de um evento futuro e incerto. Está previsto dos artigos 814 a 817, e aqui acho importante fazermos a distinção entre jogos proibidos, tolerados e permitidos. Jogos proibidos, ilícitos, são aqueles que o resultado depende exclusivamente da sorte. São chamados jogos de azar. A pessoa que vence esse jogo, ela não pode ingressar com ação judicial, compelindo a outra a pagar a quantia prometida. A prática com intuito econômico é punida como contravenção penal. Exemplos de jogos proibidos são jogo do bicho, roleta de cassino, enfim. Os jogos tolerados são aqueles que o resultado não depende exclusivamente da sorte das partes, podendo ser influenciado por habilidade, força ou inteligência dos participantes. A pessoa que vence também não pode ingressar com ação judicial para compelir o outro a pagar a quantia prometida. A prática dos jogos tolerados, ela não é regulamentada, mas o poder público tolera a sua prática. Exemplos de jogos tolerados: bolões de aposta entre amigos, disputas informais de esportes. E em relação aos jogos permitidos ou jogos autorizados, da mesma forma que os jogos tolerados, os jogos permitidos são aqueles que também não decorrem exclusivamente da sorte, sendo influenciados pela habilidade, força ou inteligência dos participantes. A pessoa que vence, ela pode sim ingressar com uma ação judicial para compelir a outra parte a efetuar o pagamento do valor devido. A prática dos jogos permitidos, ela é regulamentada pelo poder público. Exemplo de jogo permitido são os campeonatos esportivos autorizados pelo poder público, campeonato de futebol, de vôlei, de boxe. Então, esses são jogos permitidos. Somente, portanto, os jogos permitidos é que são passíveis de serem executados, o valor ser executado judicialmente. As dívidas de jogos e apostas constituem, dos jogos tolerados e proibidos, constituem obrigações naturais, havendo um débito sem responsabilidade. Há um julgado do Superior Tribunal de Justiça, do informativo 566, recurso especial 1.406.487 de São Paulo, que diz exatamente isso: a dívida de jogo contraída em casa de bingo é inexigível, ainda que seu funcionamento tenha sido autorizado pelo Poder Judiciário. Próximo contrato: fiança. A fiança é o contrato pelo qual alguém, o fiador, garante satisfazer o credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso o devedor não cumpra a obrigação assumida perante o credor. A fiança constitui uma garantia pessoal em que todo o patrimônio do fiador responde pela dívida. Então, em regra, uma obrigação pactuada entre credor e devedor, o patrimônio que responde pela dívida é o patrimônio do devedor. Ocorre que pode ser vinculada a essa obrigação principal um contrato de fiança, por meio do qual o fiador assume uma responsabilidade perante o credor de garantir o pagamento daquela dívida por meio do seu próprio patrimônio. A relação interna entre fiador e credor é a relação essencial do contrato.
tanto que a fiança pode ser estipulada ainda que sem o consentimento do devedor ou até mesmo contra a vontade do devedor. A relação entre o fiador e o devedor é de subrogação de direitos do credor. Então, o fiador que paga a dívida do devedor, ele se subroga nos direitos do credor, nas garantias e benefícios referentes àquele débito. O contrato de fiança, ele exige a forma escrita, conforme enuncia o artigo 819, então é um contrato formal, mas não é solene, não exige escritura pública. Há também a exigência no contrato de fiança da outorga uxoria. Se o fiador for casado, ele somente poderá ser fiador se o seu cônjuge concordar. Se o cônjuge negar a autorização sem motivo justo, a pessoa que tem interesse em assumir o contrato de fiança, ela pode pedir ao juiz que supra a outorga, ou seja, o magistrado pode autorizar que a fiança seja prestada mesmo sem o consentimento do cônjuge. Sobre esse assunto, nós temos a súmula 332 do STJ. A fiança prestada sem autorização de um cônjuge implica a ineficácia total da garantia. Então, se não houver autorização do cônjuge, nem o suprimento dessa autorização por decisão judicial, a garantia pessoal ela é ineficaz. Em caso de união estável, não se exige o consentimento do companheiro para a prática dos atos. Assim, uma pessoa que vive em união estável com outra pode prestar fiança sem a necessidade de autorização. Não é nula nem anulável a fiança prestada por convivente sem autorização do companheiro. Nesse sentido, o informativo 535, recurso especial 1.299.866 do Distrito Federal. Quanto à interpretação, a fiança ela não admite interpretação extensiva. Ela deve ser interpretada de forma restritiva, já que se trata de um contrato benéfico que não traz qualquer vantagem para o fiador, que responde por aquilo que expressamente constou no instrumento do negócio. Surgindo alguma dúvida, o contrato deve ser interpretado, portanto, em favor do fiador, parte vulnerável em regra. Para que a fiança seja prorrogada, é preciso concordância expressa do fiador, súmula 214. A fiança pode ser em relação à dívida total ou à parte da dívida do devedor. O credor pode também rejeitar o fiador por ser ele inidôneo ou exigir a substituição caso o fiador caia em insolvência ou se torne incapaz. O fiador ele não é devedor solidário da dívida assumida pelo devedor. Ele é devedor subsidiário. Por quê? Porque ele tem em seu favor o benefício de ordem. O fiador ele pode requerer que primeiro seja demandado o devedor principal, e somente então seja demandado o próprio fiador e os seus bens. O devedor não poderá alegar benefício de ordem, o fiador ele não pode alegar benefício de ordem se ele expressamente renunciou a esse benefício no contrato de fiança, se obrigou como principal pagador ou devedor solidário, ou se o devedor for insolvente ou já estiver falido. Na hipótese de o contrato de fiança estipular mais de um fiador, portanto, pluralidade de fiadores, a fiança prestada conjuntamente por mais de uma pessoa em relação a um só débito importa compromisso de solidariedade entre os fiadores, se declaradamente não se reservarem o benefício de divisão. Então, se o contrato nada disser e houver a previsão de mais de um fiador, presume-se a solidariedade entre os fiadores, a não ser que haja disposição contratual em sentido diverso.
os casos de exoneração da fiança. O fiador poderá se exonerar a qualquer tempo dessa garantia pessoal. Para isso, ele deve notificar judicial ou extrajudicialmente o credor com quem mantém o contrato, e a garantia se estende até 60 dias após essa notificação judicial ou extrajudicial, estando o fiador totalmente exonerado depois deste prazo. No contrato de locação, essa garantia é de 120 dias, mas nos contratos em geral, 60 dias. Hipóteses de extinção da fiança. O contrato de fiança é um contrato personalíssimo, sendo extinto pela morte do fiador. Por meio de exceções pessoais e extintivas da obrigação principal, o fiador também pode pleitear a extinção do contrato de fiança. O fiador, ainda que solidário, fica desobrigado se, sem o seu consentimento, o credor conceder moratória ao devedor. Também fica extinta a fiança se, por fato do credor, for impossível a subrogação de seus direitos e preferências. Então, se o credor praticar algum ato que impeça que o fiador se subrogue nos seus direitos ao pagar a dívida do devedor, a fiança fica extinta. O artigo 839 do Código Civil enuncia que, se for invocado o benefício de ordem, o devedor, retardando-se a execução, cair em insolvência, e o credor, retardando-se a execução, cair o devedor em insolvência, fica o fiador exonerado. Então, se o fiador invocar o benefício de ordem e o credor demorar para acionar o devedor, nesse período o devedor cair em insolvência, o fiador fica exonerado da fiança. Sobre fiança, nós temos ainda a súmula 549 do STJ, que diz ser válida a penhora de bem de família pertencente ao fiador no contrato de locação. Outra decisão a respeito do contrato de fiança é em relação à empresa de factoring. No caso de inadimplemento dos títulos cedidos, não se admite a estipulação de garantia. Agravo em recurso especial 138.555.4 do Sergipe. Acho que são essas as observações a respeito do contrato de fiança, garantia real, contrato acessório. Próximo contrato, transação. Transação é um contrato em que as partes pactuam a extinção de uma obrigação anterior por meio de concessões mútuas e recíprocas. Pode ser objeto de contrato de transação direitos patrimoniais de caráter privado. Apenas direitos personalíssimos não podem ser objeto de transação. Aqui nós podemos citar o exemplo dos alimentos, que é um direito personalíssimo. Os alimentos, eles não podem ser objeto de transação. Mas o valor dos alimentos, esse sim, pode ser objeto porque se trata de um aspecto patrimonial desse direito. Diante da natureza contratual da transação, ela não se aproveita e nem prejudica terceiros, senão os que nela tiverem alguma intervenção, ainda que diga respeito a coisa indivisível. O aspecto mais importante da transação é a concessão mútua e a extinção de uma obrigação ou de um litígio que pode existir entre as partes. Próximo contrato, compromisso. Compromisso é um acordo de vontade por meio do qual as partes, preferindo não se submeter a uma decisão judicial, confiam a árbitros a solução dos seus conflitos de interesse também de cunho patrimonial. Então, o compromisso é um acordo que as partes
fazem entre si para que seus conflitos sejam submetidos a decisões arbitrais, é um compromisso arbitral. A arbitragem restringe-se aos direitos patrimoniais disponíveis, não podendo atingir direitos de personalidade ou inerentes à dignidade da pessoa humana. No que se refere aos contratos de adesão, a cláusula compromissória ela só tem eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar expressamente com a instituição da arbitragem, por escrito em documento anexo e em negrito, com assinatura ou visto especialmente para essa cláusula. Esse é o que prevê o artigo 4º, parágrafo 2º da Lei da Arbitragem. Certo? Bom, compromisso é o último instituto contratual previsto no Código Civil. A partir de agora, no capítulo dos contratos, nós temos os atos unilaterais. Atos unilaterais, eles não são contratos. Os atos unilaterais, eles são obrigações oriundas de declaração unilateral de vontade. Então, uma parte faz uma declaração, pratica um ato unilateral que origina obrigação. Então, não tem a natureza contratual porque não tem a bilateralidade. A declaração unilateral é uma das fontes das obrigações resultantes da vontade de uma pessoa só. O primeiro ato unilateral previsto no Código Civil é a promessa de recompensa. Promessa de recompensa é um negócio jurídico unilateral que obriga aquele que emite a declaração de vontade de recompensa desde o momento em que ela é tornada pública, independente de qualquer aceitação. Então, imaginem uma situação de um animal perdido ou de uma carteira perdida. O interessado faz uma promessa pública de que quem restituir aquele bem ou aquele animal, por exemplo, terá direito a uma recompensa, um valor. A partir do momento em que essa promessa é tornada pública, ela vincula o emitente. A partir de então, aquela obrigação ela deve ser cumprida pelo emitente. Para que se torne obrigatória essa promessa, são necessários, portanto, 3 requisitos: a publicidade, a especificação da condição a ser preenchida ou serviço prestado e a indicação da recompensa ou gratificação. É possível ainda que o promitente ele desista, ele queira revogar a promessa feita. Para que essa revogação seja válida, ela deve ocorrer antes do serviço prestado, antes que qualquer pessoa entregue essa carteira ou devolva o animal perdido, e desde que seja também dado publicidade à revogação. Ainda que seja revogada a promessa de recompensa, o promitente ele deve indenizar o candidato que tiver feito despesas para praticar aquele ato pedido pelo promitente na promessa. Então, o candidato ele tem direito ao reembolso das despesas realizadas. Outro ato unilateral é a gestão de negócios. A gestão de negócios é a administração oficiosa de negócios alheios, feita sem procuração. É a prática de ato de administração por um terceiro, que não seja dono da coisa e que não tenha autorização do dono para realizar aquele ato. Esse instituto jurídico é verificado quando um indivíduo toma providências em lugar do titular do direito para prevenir graves prejuízos. Por exemplo, um vizinho que, sabendo que o vizinho da frente está viajando, por exemplo, verifica que houve um rompimento da tubulação da casa e que aquele rompimento pode alagar a casa e talvez até a vizinhança toda, causar graves prejuízos patrimoniais. Nesse caso, o vizinho pode agir como gestor de negócios
praticar os atos e despesas necessárias para evitar a inundação da residência e a existência de prejuízos maiores. Os pressupostos para a gestão de negócio a ausência de convenção ou de obrigação legal entre as partes a respeito do negócio gerido. Então, aquele que pratica a gestão, ele não deve estar vinculado por contrato ou por lei. Ele não deve ser obrigado a fazer aquilo. Outro pressuposto é a inexistência de proibição ou de oposição do dono do negócio. Então, se o dono da residência se opõe à prática desse ato, aí o gestor ele não pode atuar nesse caso. Outro pressuposto é a vontade de gerir negócio alheio do gestor, o caráter necessário da gestão, a intervenção ela deve ser motivada por uma necessidade ou utilidade com a intenção de fazer proveito para o próprio dono do negócio, e a ação do gestor deve estar limitada aos atos patrimoniais. Essa é a gestão de negócios, prevista nos artigos 861 a 875 do Código Civil. Pagamento indevido e enriquecimento sem causa eu vou abordar junto. Pagamento indevido é uma forma de enriquecimento ilícito, um enriquecimento sem causa, por isso que eles estão diretamente vinculados. Origina uma obrigação de restituir, fundada no princípio do enriquecimento sem causa, segundo o qual ninguém pode enriquecer a custa alheia sem causa. O sistema jurídico ele não admite que alguém obtenha um proveito econômico às custas de outrem, sem que esse proveito decorra de uma causa jurídica reconhecida. Para que seja reconhecido o pagamento indevido e, consequentemente, o direito dos solvens a propor a ação em reinverso, solvens é aquele que paga. A ação em reinverso é a ação de restituição. São necessários alguns requisitos. Primeiro requisito é que haja o enriquecimento daquele que recebeu. É necessário que aquele que recebeu tenha um aumento no seu patrimônio decorrente daquele pagamento. É necessário também o empobrecimento daquele que pagou, ou seja, uma diminuição do seu patrimônio decorrente daquele pagamento. Então, houve ali um desequilíbrio patrimonial das partes, porque uma parte efetuou um pagamento para outra, que teve um enriquecimento do seu patrimônio, e a outra, o empobrecimento. É necessária uma relação de causalidade entre esses dois fatos. A vantagem patrimonial de um deve corresponder à perda do outro. A ausência de causa jurídica que justifique. É necessário que esse pagamento não seja fundado em lei ou em contrato. É comum um contrato que cause enriquecimento a uma parte e empobrecimento da outra. Mas para que esse fato ele seja ilícito, é necessário que esse enriquecimento decorrente do empobrecimento ele não esteja fundado em uma lei ou em um contrato consensualmente pactuado entre as partes. Por fim, para que o solvens, aquele que pagou, possa requerer a ação de restituição, a ação em reinverso, é necessário que não exista outro meio, outra ação específica no ordenamento jurídico. A ação de restituição ela é uma ação subsidiária, somente cabível quando não houver outro meio para a tutela do interesse. Essa é a previsão do artigo 886 do Código Civil. Aquele que recebe de boa-fé pagamento indevido é equiparado a possuidor de boa-fé, fazendo jus aos frutos que percebeu da coisa recebida, a indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias, podendo levantar as voluptuárias, tendo direito de retenção. Quando o pagamento indevido é a entrega de um bem imóvel e quando esse pagamento se revela indevido, aquele que recebeu o accipiens já alienou o bem a terceiro, tem-se que, se a alienação foi de boa-fé, por título oneroso, aquele que recebeu responde somente pela quantia devida. Se a alienação foi de má-fé, além do valor do imóvel,
A Sapiens também responde pelas perdas e danos. Se o terceiro adquiriu o imóvel a título oneroso e de boa-fé, o proprietário que entregou o bem não poderá reivindicá-lo. Se o terceiro adquiriu o imóvel de má-fé ou a título gratuito, o proprietário poderá reivindicar o bem, poderá requerer a restituição desse bem. Há algumas exceções para a aplicação ao direito da repetição do pagamento indevido. A primeira é prevista no artigo 880 e diz que fica isento de restituir o pagamento indevido àquele que recebe como parte de dívida verdadeira e inutiliza o título, deixou prescrever a pretensão ou abriu mão das garantias que asseguravam seu direito, mas aquele que pagou dispõe da ação regressiva contra o verdadeiro devedor ou fiador. Outra exceção é do artigo 882, que se refere a dívidas prescritas e obrigação judicialmente inexigível, como aquela que nós vimos de dívidas de jogos tolerados. Se houve o pagamento, aquele que pagou não pode pedir a restituição do valor. A terceira e última hipótese em que não é possível a repetição de indébito se refere ao pagamento realizado para obtenção de algum fim ilícito. Muito bem, esses foram os contratos e os atos unilaterais previstos no nosso Código Civil. Quem chegou até aqui, eu desejo muita sorte, desejo muita força para seguir na caminhada dos concursos. Quando estudava para concurso, ouvi uma frase que me marcou muito e que me deu muita força para seguir estudando. É uma frase simples, de que só não passa quem desiste. Então, não desistam, não comparem suas jornadas às jornadas de outras pessoas. Cada pessoa precisa de um tempo, tem uma história de vida, tem as suas próprias dificuldades. Então, as jornadas elas não são comparáveis. Algumas pessoas demoram alguns anos para passar, outras demoram mais tempo. Mas o importante é não desistir e ter o foco no objetivo de ser aprovado no concurso público. Muito boa sorte, eu estou à disposição, preparei essas aulas com muito carinho, com muita dedicação e espero que sejam úteis. Até breve!